E hoje é o Dia Mundial do Escotismo. Quem nunca ouviu o famoso lema Sempre Alerta? Pois é com esse lema que vamos te mostrar o dia a dia de mais de 12 milhões de brasileiros que seguem à risca uma rotina rigorosa e sempre alerta no controle da diabetes. Chegar da escola e arrumar as coisas para um lanche da tarde. Nada que uma criança normal não possa fazer todos os dias para manter uma rotina saudável. Mas no caso da Gabriela, a rotina é obrigatória. Alimentação de 3 em 3 horas e com alimentos indicados e controlados. Tudo para manter o nível da glicemia estável. Aos 9 anos, ela descobriu a falta de insulina no corpo. A diabetes tipo 1 faz com que o pâncreas não seja capaz de produzir o hormônio que transforma a glicose em energia. A insulina precisa ser injetada antes das principais refeições e cada alimentação ela prepara com muita atenção. Além do açúcar que foi cortado da dieta, os carboidratos são vilões. A primeira coisa que eu tive que botar na minha cabeça foi que eu tinha que me alimentar bem diferente do jeito que eu me alimentava, né? Porque a alimentação é o fundamental da minha doença, né? A questão do doce, do carboidrato, as coisas. A prática do exercício físico é um dos principais pontos da rotina dela. O exercício diário faz com que o metabolismo acelere e também queime o açúcar que está no corpo. Um remédio natural. Atleta. Antes mesmo de pensar na saúde, o tênis motiva a Gabriela. O esporte me ajuda em todas as maneiras, literalmente, porque eu sou uma pessoa que sou muito esportista, gosto de jogar de tudo, então me ajuda na questão de manter o nível glicêmico bom, de ter disposição para estudar, de ter disposição de fazer outras coisas. E, querendo ou não só a diabetes, para mim, vai melhorar a partir do esporte. E, segundo essa endocrinologista, o esporte é mesmo indicado. A rotina de quem tem diabetes precisa ser mais saudável, principalmente por se tratar de crianças, nesse caso. Para a doutora Cristina, é necessário paciência e atenção para o diagnóstico da diabetes infantil. Se a bebê ou a criança começar a ter fome excessiva, muita sede, é porque ele não tá, é como se ele tivesse em um estado de desnutrição, né, aguda. Ele não tá comendo, então ele tem muita fome, e isso causa bastante sede, justamente por conta desse desarranjo, né, de não ter a insulina. Então vai ter emagrecimento rápido, desnutrição, desidratação, é tudo muito rápido, assim, né. Questão de semanas, dias, semanas. Às vezes a mãe já repara, já leva no médico, não precisa chegar até ir a uma UTI, né? Mas às vezes não dá tempo, o paciente já está desidratado ao ponto de precisar de cuidados mais intensos. Aí vai para o hospital, fica internado um tempo e depois vai para casa. A principal recomendação é que a criança faça tudo normalmente, apenas com alguns cuidados, o suficiente para manter uma vida saudável. A questão alimentar vai ser sempre assim, vai ser ponderado sempre com a mãe, com a família. Vai comer fruta, come a fruta parceladamente durante o dia, por exemplo. Daí vai comer a fruta de manhã, depois do almoço, como sobremesa, no meio da tarde, à noite, né? Toda vez que houver uma alimentação que seja, por exemplo, 10 frutas, um exagero em algum, sempre vai dar uma alteração, né? Por exemplo, às vezes a pessoa não sabe, ao invés de comer um cacho de uva, por ser pequenininho, come 2, 3 cachinhos de uva, né? Perde a conta, assim. Então, o que ele vai aprender com o tempo é quantos baguinhos lá da uva que ele pode comer, quanto de melancia pode comer, que a melancia é muito grande, né? E a gente fica sem noção de quanto que equivale a uma fruta da melancia. Equivale a uma fatia fina, né? Mesmo assim, todo esse conhecimento aos poucos vai aprendendo, assim. Bom, e se você em casa quiser saber mais sobre nutrição para quem tem diabetes, existe um manual gratuito com informações importantes que te ajudarão a ter uma alimentação equilibrada e ajudar no controle da glicemia. O manual está disponível no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, diabetes.org.br. Bom, e agora a gente amplia o assunto aqui. Eu converso com o nutricionista Carlos Zanelli e a médica, a doutora que vocês viram na matéria, a doutora Cristina. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. A gente vai ampliar mais o debate, mais o tema, que é tão importante, né? Inclusive pelo número de brasileiros com a doença. Eu vou começar com o Carlos perguntando: a alimentação é fundamental. Então,
Qual é o principal cuidado, pelo menos para evitar o diabetes? Bom, Marja, o cuidado tem que ser muito grande em relação a ter uma alimentação mais saudável, principalmente com os alimentos integrais e in natura, ou seja, aqueles alimentos naturais mesmo, né? Então é o arroz integral, uma batata doce, um inhame, enfim, aipim. São alimentos que são naturais e menos industrializados. O grande problema que a gente tem hoje em dia são os produtos industrializados, que muitas vezes vão ter farináceos, né, farinhas em geral dentro, e o açúcar, que para o diabético ou para quem quer fazer a prevenção para o diabetes é um grande risco. Dentro dos cuidados com a alimentação, você trouxe alguns alimentos que a gente tem aqui. Eu queria que você falasse um pouco deles. Bom, então eu trouxe aí, em especial, para quem já é diabético, tem ali uma geleia diet, porque às vezes é uma coisa que o paciente vai conseguir inserir na alimentação dele, sem precisar usar a geleia comum, que leva muito açúcar na composição dela, né? Então, no caso do diabético, ele poderia estar usando isso aí. E tanto para o diabético quanto para quem quer fazer a prevenção, está num quadro pré-diabetes, por exemplo, alimentos de baixo índice glicêmico, ou seja, alimentos que vão disponibilizar o açúcar de uma maneira lenta na corrente sanguínea, tá? Então, aí a gente vai pensar nos alimentos ricos em fibra, porque a fibra retarda essa velocidade do açúcar, tá? Então, batata doce, como eu já havia falado antes, o arroz integral, o inhame, aipim, enfim. E o consumo das frutas é permitido sim, é um mito, na verdade, não poder comer frutas. Então, desde que você coma com fibras, né, ou seja, a casca ou o bagaço, né, casca da maçã, bagaço da laranja. As quantidades precisam também de equilíbrio, né? O grande cuidado é em relação às quantidades. Então, entre 2, 3 frutas no dia, isso aí é uma coisa que tem que ser individualizada e vista no consultório, com o nutricionista, com o endocrinologista. Doutora Cristina, outra questão importante é para quem pratica atividade ou quer praticar atividade física. Quais são os principais cuidados? Pré-treino, pós-treino? Sim, difere de se for um paciente com diabetes tipo 2, que for obeso, sobrepeso, os cuidados são principalmente em saber se ele pode fazer atividade física. Então ele tem que passar no seu médico para ver se ele está apto a fazer. Cuidado pré-treino e pós-treino, para quem usa insulina, a gente sempre percebe como que está a glicemia antes, né? Para ele poder fazer uma atividade física. Então o médico e ele vão, em conjunto, ver qual é o tipo de atividade física, porque isso interfere. Se for uma leve caminhada, ou como a Gabriela, que apareceu no VT, que ela faz tênis, que é um pouco mais intenso. Então, tudo isso entra na conta da quantidade de insulina, se vai usar insulina, se não vai, se vai corrigir aquele número, para que a pessoa faça em segurança a atividade física. Então, não dá pra gente dizer, mas o cuidado mínimo é, se for insulina dependente, fazer a glicemia. E se for uma pessoa que quer fazer atividade física, passar no médico antes para saber se ela pode fazer atividade física. E se fizer atividade física, com orientação também, né? De preferência, com certeza, porque isso, né, muitas vezes a pessoa não percebe os sinais de que ela pode estar tendo um infarto ou outras questões, né, articulares principalmente, que não se alonga, não faz. Então, se puder fazer sempre com, né, a gente vê que na rede pública, na rede, a gente tem pouquíssimos educadores físicos, é uma questão bem importante, né, e deveria ter muito mais fisioterapeutas, educadores físicos para orientação quanto a isso. Doutora, só para esclarecer melhor para o pessoal de casa, os principais tipos de diabetes. Então, assim, didaticamente a gente divide entre os que usam insulina e os que não usam. Por quê? Isso é uma divisão grosseira, mas que a gente entende melhor. São aquelas pessoas que já, quando sabem que tem diabetes, já precisam usar insulina. Então, são os insulino-dependentes. E os não insulino-dependentes são os que podem ficar um tempo fazendo dieta, atividade física e usando medicação comprimido para ajudar o pâncreas a funcionar, que não está conseguindo por uma questão genética ou uma questão de sobrepeso, obesidade. Tratamento. A gente estava conversando ainda sobre as formas de tratamento pelo sistema público. Isso. Como é que funciona, o que está disponível, que as pessoas podem utilizar. Infelizmente, a gente está muito atrasado, né? O governo, infelizmente, só nos dá 2 opções, basicamente, de medicação oral, sendo que a gente já tem 4, 5 classes de medicações orais para poder oferecer para o paciente.
Isso é uma questão ética bem importante para nós como médicos, porque muitas vezes a gente quer oferecer mais e sabe que isso vai custar por mês R$100 na conta do paciente, R$150. Mas, enfim, nós temos 5 classes de medicamentos que a gente pode usar via oral, e a insulina, a gente tem vários tipos de insulina, algumas muito mais modernas, que também a rede pública não fornece, às vezes só com processo judicial. Mas essa questão tem que ser questão discutida na sociedade civil. Acho que a sociedade tem que acordar para a gente discutir mais isso. Não só pressionar a via judicial, ao contrário, fazer uma câmara técnica, como alguns municípios já têm, para a liberação mediante um protocolo organizado, que é o que a gente busca na Sociedade Brasileira de Diabetes a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que seja essa questão, né, hierarquizada, protocolo, visto cada caso, se deve ir para alguma medicação, né, não simplesmente via judicial, não é isso que eu estou querendo falar, claro. Né? Mas a gente tem várias opções. Antigamente não tinha opção de medicação, né? Não tinha opção nem de tipo de insulina. Hoje em dia a gente tem vários. Então, os pacientes podem buscar suporte no site, né? Que a gente passou no sim, site da endocrinologia das duas sociedades, também. Eles são bem completos. Tanto a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, quanto a Sociedade Brasileira de Diabetes. As duas têm muita informação. Você trouxe algumas coisas, eu queria que você explicasse um pouco como são utilizados. Isso, existe um mito, né, na verdade, em relação principalmente a ver a glicemia toda hora. Então, hoje em dia a gente já tem uma lanceta muito pequena, ela é muito pequenininha, a agulha, né, então, enfim, incomoda, mas muito menos do que antigamente. E a questão da seringa, porque antigamente só se usava insulina com essa seringa desse tamanho, não sei se a câmera consegue colocar, pegar que é o tamanho aqui, né, no azul, pra gente ver o tamanho. E aí aplicava toda essa seringa aqui. Segura um pouquinho isso. E a gente hoje em dia tem usa 4 milímetros apenas disso aqui. Então é muito menos, é quase a metade, né? Porque o grande medo, isso é um medo normal de todas as pessoas, que é a agulha, né? Que é a insulina, agulha, enfim. Principalmente porque o mito vem de que as pessoas viam seus avós, pessoas mais antigas usando insulina e ao mesmo tempo perdendo um pé, por exemplo, perdendo um dedo. Então, na cultura nossa, diz assim que insulina é quando você está no fim. E hoje em dia não, a gente sabe que muito antes você usando, você vai evitar várias complicações. Então, hoje em dia a gente usa através de caneta, né? Por exemplo, essa caneta aqui, ela não... Isso. Vamos mostrar para o pessoal de casa a caneta? Que é como se fosse uma caneta esferográfica. Você compra a caneta, né? E o refil da caneta, a rede pública, ela te fornece. Esse refil é fornecido na rede pública, né? Agora, o que facilita? Facilita a questão de você ter aqui os números, né? De quantas unidades, inclusive alguém que tem uma deficiência Vou reafirmar visual. que é importante, você falou que essa caneta está disponível na rede pública. Não, a caneta não só está. O refil. Só o refil. O refil é disponível. O refil, ele é um refil que usa a insulina mais antiga, a insulina mais que a gente já conhece, já usa há muito tempo. Não é que essa insulina mais antiga ela seja pior. Todo médico sabe utilizar, só que em alguns casos a gente tem que usar uma insulina mais moderna, alguns casos que não respondem tão bem com essa insulina, entende? Mas então aqui tem a dose, né? E você pode escutar também, porque quem tem deficiência visual, muitas vezes não consegue aqui pegar nessa seringa e enxergar a unidade. Então aqui você escuta também 0, 1, 2, 3, 4, né? Fica uma coisa mais prática também. Que interessante. Você reforça o visual, né? Tem esse barulhinho. Então são questões que a indústria vem desenvolvendo, claro, buscando nos pacientes as dificuldades que eles têm, né? E, enfim, então só que a gente é muito mal controlado no país, aí, né? Ó, mostrando. É muito fácil fazer. Da caneta. Não, ali é a utilização do glicosímetro. Do outro. Né? Uma coisa que a gente tem no Brasil, por exemplo, a gente tem avaliação do Inmetro para tudo, né? Mas para esse aparelho de glicosímetro, que vê a glicemia. O Inmetro não, por incrível que pareça, ele não passa pelo Inmetro, tá? Isso é uma briga também da sociedade. Não passa pelo Inmetro? Não passa pelo Inmetro. Eles têm que passar, essa na nossa opinião. É diária?
diária, dependendo do diabetes, mais vezes ou menos vezes. Por exemplo, se a pessoa usa insulina, como essa que eu falei, que é insulino dependente, a Gabriela provavelmente faz mais de 5 vezes por dia. Por quê? Porque ela quer saber antes do treino, ela quer saber depois do treino, o que ela vai fazer, quanto que ela vai comer. Então, isso se torna automático depois de um certo tempo. No começo é um pouquinho difícil, mas depois a pessoa já entra na rotina, né? Já se adapta com o procedimento. Exatamente. Já Hoje em dia a gente tem ali, vocês mostraram a imagem de um próximo aparelho que vai ter um sensorzinho ali, que você vai passar o aplicativo vai passar na frente ali e vai ver a glicemia, então o sensorzinho, ele vai simplesmente só ler, não vai precisar picar toda vez. Isso é uma nova tecnologia que ainda não está disponível, está só para... Você pode ficar na lista de espera para compra, mas não está disponível, ainda. Não, aí é bomba, né? Então, assim, tem muita tecnologia, a gente tem que absorver, a gente percebe isso aos poucos e para casos delimitados. Então, cada vez mais, né, os municípios, os estados terem essa câmara técnica, as sociedades de endocrinologia de cada região podem com certeza ajudar, né? A gente sempre que o estado ou a União pede, a sociedade responde, né, com pareceres, com orientações para que possa ser feito da melhor forma. Porque não é dar bomba para todo mundo, tem paciente que não tem perfil, né, nem cognição para utilizar uma tecnologia desse tipo. Então, não é para todos que são todas as tecnologias. A gente tem que saber usar com economicidade, né, todas essas possibilidades terapêuticas. Isso é bem importante. Um dos principais desafios ainda é a alimentação, ainda é o controle alimentar, uma das barreiras? Mais básico. Com certeza, como a gente tinha falado, né, as maiores dificuldades é falta de prática de atividade física e a alimentação. Né? Então, sociedade ocidental, a gente está acostumado a ficar sem esporte, brincando em casa, brincando de videogame, desde criança, na verdade. Então, assim, e os hábitos alimentares vão se propagando desde criança, né? Desde pequeno. Para adolescentes isso deve ser mais complexo, como a gente... Bom, pelo menos o começo, né? Depois é mais complexo. A alimentação vem desde bebê, né? Desde a mãe, desde o período gestacional, aquele bebezinho já vai começando a receber os nutrientes, tudo isso vai influenciar no paladar dele, todo o desenvolvimento dele. Tem alteração da flora intestinal dele, isso tem muito a ver também na forma que ele vai se desenvolver. Enfim, nós temos que incentivar e sempre bater nessa tecla da alimentação saudável, com alimentos menos industrializados e mais naturais, né? Mais integrais, a fruta que está ali no pé de casa, mexer com temperos, ter uma horta em casa, esse tipo de coisa para estimular nós a termos uma alimentação mais saudável no futuro. E claro, não só para quem tem, mas como prevenção de inúmeras doenças também, né? Porque aí a gente fala que a alimentação saudável está combatendo N doenças. Mais mitos que podemos derrubar em relação à diabetes, doutora? Olha, o principal mito a gente falou da insulina, né? Porque assim, todo mundo tem muito medo disso, da aplicação, da agulha, enfim. Outro mito é a questão, assim, eu não me sinto nada, então deve estar bom, né? Porque, assim, isso é uma coisa... a doença invisível, a princípio invisível, a que está doença ali. invisível, não coça, não dói, não dá dor de cabeça, nada. E aí a pessoa ganha um glicosímetro, a gente às vezes fala, não, o senhor então leve para casa, coma um croissant e veja como é que fica depois, né? E aí ele vem, meu Deus, acho que esse aparelho que a senhora me deu tá errado. Não, senhor, não tá errado. É porque o senhor tá assim, sem sentir nada. Isso é que é pior. Porque depois, como que vai sentir? Quando tiver uma lesão no pé, entendeu? Quando ficar com deficiência visual permanente. Uma consequência, algo mais grave aí. Sim, que a o Brasil é campeão brasileiro de amputação não traumática. Campeão mundial de amputação não traumática, ou seja, a gente tem um recorde aí horrível, né? É um dado alarmante. Alarmante, porque não faz nada, vai lá, já chega a gente vê muito aqui no hospital universitário, nem sabia que era diabético, enfim, tá amputando já o dedo, entendeu? Então, mas isso não é para assustar, isso é um mito. Por que é um mito? Porque a pessoa fica enrolando 5, 10 anos, não vou tratar, não quer, nega muito, né? Então, e gera impotência, gera, né, várias questões outras, não só o risco maior é o risco de infarto e AVC, mas tem outros riscos também, né?
Bom, gente, o assunto é amplo. É amplo. Rende muitos debates. Inclusive, a doutora Cristina já tinha entrevistado outra vez no SBT Saúde e a gente falou bastante também. Sim. Enfim, eu quero agradecer por todos os esclarecimentos e obrigada pela presença. Obrigada também. Obrigado também.